Olá a todos, meu nome é Marcos Vicente, sou orientado pelo professor Paulo Mendonça e hoje vou apresentar o trabalho intitulado A Judicialização das Políticas Públicas de Saúde no Enfrentamento à Pandemia do Novo Coronavírus e o Supremo Tribunal Federal. Em março de 2020, a OMS declarou a pandemia do novo coronavírus, cuja nocividade sanitária impôs ao mundo a necessidade de medidas restritivas. No Brasil, o combate público à doença operou-se de modo controverso, principalmente no que tange às intervenções judiciais protagonizadas pelo Supremo Tribunal Federal para a composição de políticas sanitárias, no sentido de tornar efetivo o direito à saúde previsto no artigo 196 da Constituição Federal. O presente trabalho tem por principal objeto a análise do impacto da Suprema Corte Nacional na implementação e desenvolvimento de políticas públicas de saúde para o enfrentamento à pandemia de Covid-19, por parte do Poder Executivo. Hoje em dia, verifica-se uma clara ampliação do papel decisório dos tribunais constitucionais, o que torna extremamente oportuno o desenvolvimento de uma investigação voltada à análise da forma de intervenção do Supremo sobre o prisma político-institucional, envolvendo a correlação entre os poderes da República e entre os Estados da Federação. Nesse campo, não se pode deixar de incursionar por uma discussão a respeito do recente fenômeno, denominado de judicialização da política, que envolve exatamente a majoração da interferência judicial nas atividades administrativas do Estado, principalmente do Poder Executivo, a fim de assegurar o pleno exercício dos direitos previstos na Constituição Federal. O protagonismo do Supremo nessa matéria é inegável, uma vez que ele representa o tribunal incumbido da guarda da Constituição e seus julgados têm caráter diretivo em relação à atividade dos demais órgãos do Poder Judiciário. A pesquisa tem como objetivos principais pesquisar decisões emblemáticas do Supremo Tribunal Federal acerca de políticas públicas de saúde que visem o enfrentamento do novo coronavírus, a fim de identificar os princípios norteadores dessas decisões, verificar a forma de atuação do Supremo Tribunal Federal durante o estado de calamidade pública por conta do coronavírus 2019 e aferir a interferência do Supremo Tribunal Federal nas diferentes fases do ciclo, formulação, execução e avaliação das políticas públicas de enfrentamento à Covid-19. A metodologia da pesquisa envolve o estudo de autores do campo do direito constitucional e das políticas públicas, com ênfase na área da saúde. Além desse estudo de fontes bibliográficas, também foram levantadas decisões judiciais emblemáticas do Supremo Tribunal Federal acerca do enfrentamento à pandemia de Covid-19, mormente em sede de controle concentrado de constitucionalidade. As decisões judiciais concernentes às políticas públicas de combate à pandemia, levantadas junto ao Supremo Tribunal Federal, são base para a identificação da linha de pensamento do Tribunal, em relação aos fundamentos jurídicos norteadores das decisões que foram plotadas durante o período da calamidade pública. Desse modo, é possível fazer um paralelo entre os princípios abundantes na discussão bibliográfica deste trabalho e aqueles princípios que norteiam a linha contemporânea de decisões do Supremo Tribunal Federal, ligadas ao combate à pandemia do novo coronavírus. Nesta etapa da pesquisa ora renovada, consideramos que os principais resultados obtidos dizem respeito aos princípios adotados como norteadores nas decisões mais relevantes no enfrentamento à pandemia pelo Supremo Tribunal Federal e as diretrizes de combate à Covid-19 propostas pela Corte em meio ao estado de calamidade pública. Em relação aos princípios norteadores das decisões do Tribunal, mais especificamente ao princípio da razoabilidade, tanto na DPF número 714, que questionava os vetos presidenciais a dispositivos relacionados ao isolamento social, como na DPF número 811, que questionava a possibilidade de se proibir a realização de cultos religiosos em locais fechados frente à situação pandêmica, e, por fim, na ADI número 6586, que impugnava a possibilidade de tornar a vacinação contra a Covid-19 compulsória, o Supremo Tribunal considerou as medidas de enfrentamento que restringiam liberdades individuais, tais quais a de ir e vir, de reunião, culto, consciência e convicção filosófica, como medidas adequadas, necessárias e proporcionais, e, portanto, razoáveis para garantir o direito coletivo à saúde, tendo em vista que essas liberdades não seriam direitos absolutos. O princípio da razoabilidade faz-se presente de modo primordial no raciocínio jurídico, em que se ponderam direitos fundamentais em colisão e cujo confronto aparente deve ser solucionado por meio da sobreposição de um dos mesmos, ainda que culminando em legislações legítimas.
Assim, as garantias de liberdade se submetem proporcional e razoavelmente aos bens jurídicos da saúde e da vida da coletividade. Além disso, considerando o princípio constitucional da descentralização do Comando Único do SUS, conforme o artigo 198, inciso 1º, a ADI número 6.341 e na ADPF número 811, o STF afirmou que o exercício da competência da União para legislar sobre vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, nos termos da Lei nº 8.080 de 1990, Lei Geral do SUS, com a edição da Lei nº 13.979 de 2020, não diminuiria a competência própria dos demais entes da Federação na realização de serviços de saúde, especialmente em face da omissão daquela. Instituído pela Constituição, o princípio da descentralização do Comando Único do SUS possui por finalidade a concretização do direito social à saúde, em uma realidade nacional heterogênea e diversa. Assim sendo, a prestação de tal serviço não deve ser exercida apenas pela União, mas pelas demais entidades federativas, de modo precípuo, conforme assinala Wingolf Salad. Logo, mesmo em contexto de excepcionalidade sanitária, deve ser assegurado o comando descentralizado do sistema. No tocante à atuação do Supremo frente ao estado de calamidade, cumpre destacar a determinação do Tribunal de que o gestor público deveria sempre, sob pena de responsabilização, fundamentar suas ações em estudos e evidências corroborados pela sociedade científica, podendo, inclusive, com base nesses, limitar extraordinária e temporariamente liberdades individuais, e o estabelecimento de que os entes federados deveriam agir de forma cooperativa no enfrentamento da pandemia, com respeito à autonomia dos estados e municípios para legislar e executar políticas públicas. Essas foram as diretrizes essenciais para que o Estado pudesse atuar na garantia do direito coletivo à saúde, sem maiores atritos durante o estado de calamidade decorrente da pandemia. Verificou-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal, como instituição republicana, conseguiu cumprir seu papel de guardião da Constituição, buscando sobrepesar direitos individuais ao bem coletivo, por meio da ponderação de direitos fundamentais. Além disso, garantiu uma atuação dos administradores públicos, impactando na fase de formulação de políticas públicas de combate ao Covid-19, com critérios mais objetivos, sendo responsável por traçar os primeiros parâmetros a serem seguidos frente à situação emergencial e imprevisível. Todavia, apesar de o STF ter avançado nos debates que tratam dessas políticas públicas, ainda restam alguns questionamentos pertinentes sem resolução de mérito. Sob esse aspecto, vale destacar que o Supremo não se posicionou até o momento, em abstrato, sobre os critérios para soluções de antinomias. Atualmente, na hipótese de alguma lei local ser mais branda, fica em aberto se deverá ser ou não aplicada a norma mais restritiva, existindo apenas como critério a avaliação, em concreto, de se as normas em conflito estão pautadas em fundamentos técnicos científicos que justificassem a política pública adotada. Assim sendo, disponibilizo as referências bibliográficas e agradeço a todos pela atenção. Obrigado.